Fala contador, fala contadora, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Você está aqui na live de perguntas e respostas, uma live semanal que eu faço para bater papo contigo, para poder debater assuntos que estão aí esquentando no teu dia a dia, para que eu possa te ajudar. E é um momento muito legal que eu gosto dessa troca, então você que está chegando aí ao vivo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já quero pedir para você e respondo todas as perguntas que estão na fila. Voltei. Deu um probleminha aqui na conexão, mas agora foi. Me cortou justamente quando eu estava falando. Olha, se você tiver alguma pergunta, se tem algum desafio que está te afligindo, algum problema que você está vivendo na tua empresa, você quer uma segunda opinião, você quer, enfim, debater alguma coisa comigo, manda aqui nessa caixinha de interrogação, nesse balãozinho de interrogação, dependendo do teu celular, e aqui você consegue mandar a tua pergunta, eu recebo ela e eu consigo responder ao vivo aqui para você, e a gente faz esse bate-papo. É um bate-papo que eu tento fazer sempre toda semana, pelo menos uma vez, para a gente se manter em contato, para fazer isso aqui algo vivo e você construir esse canal junto comigo. Porque você sabe que esse canal Contabilidade Consultiva tem como propósito empoderar você, contador, fazer você crescer, fazer você prosperar, te ajudando a desenvolver novas habilidades, novas competências, te tornando um consultor de negócios. Porque quando você atua como um consultor, você agrega mais valor para o cliente. E agregando mais valor para o cliente, ele vai te valorizar mais, vai te remunerar mais. E é isso que a gente defende. Nós defendemos a ressignificação do contador, para que ele deixe de ser visto como um mal necessário, deixe de ser visto como alguém que só manda burocracia e passe a ser visto como o braço direito dos empresários. Alguém indispensável para o sucesso, para a prosperidade das empresas. É essa a nossa batalha, é esse o nosso movimento. E você que está aqui, você faz parte disso. Muito obrigado pela tua presença. Tá bom? Olha aí, o pessoal da Bolsa Assessoria, como montar uma equipe próspera. Olha que pergunta boa. Eu vou pedir o seguinte, Bolsa, você manda aqui nessa caixinha de pergunta para a gente colocar na fila e a gente já responde ela em seguida. Inclusive, eu já estou com uma lista de perguntas. Nessa semana, você sabe que está rolando a Semana Contabilidade 10K, que é um evento online, um evento gratuito, em que eu ensino novos empreendedores contábeis como conquistar seus primeiros clientes e alcançar o faturamento de R$10 mil por mês. Esse é um treinamento pela primeira vez que eu estou ensinando a minha metodologia para quem está começando a empreender agora na contabilidade, para quem montou seu negócio contábil há pouco tempo, para quem está saindo da faculdade. Então, se você sonha em empreender na contabilidade e quer começar dando os primeiros passos, tendo a minha ajuda, não perde a Semana Contabilidade 10K. Milhares de contadores estão participando. As aulas 1 e 2 estão no ar. E amanhã, sexta-feira, vai rolar a última aula. E depois dessa última aula, a gente encerra esse evento. Todas as aulas vão sair do ar, inclusive nesse final de semana. Então não perde a oportunidade não, tá? Se você está começando na contabilidade, começa a empreender, vem comigo para a gente poder aproveitar esse momento. Tá bom? Maravilha. Então vamos lá. Primeira pergunta, como montar uma equipe próspera? É um dos grandes desafios, sabe? Bolsa Contabilidade, Bolsa Assessoria Contábil, obrigado pela tua presença. Esse é um dos grandes desafios e que se mais ouve pelo Brasil, quando você conversa com outros empresários contábeis, é a seguinte dificuldade. Caramba, como tá difícil achar profissional competente. Como tá difícil achar gente boa. Como tá difícil ter essas pessoas no nosso time. Você que está aqui comigo ao vivo, você sente essa dificuldade? Se isso afeta você, se você também sente essa dificuldade, coloca aí no chat. Sim, se esse problema também te afeta. E, de fato, nós vivemos no Brasil um apagão de força de trabalho. O que é um pouco de uma incongruência. Quando você pega dados oficiais de desemprego, você tem lá 14, 13, 15 milhões de desempregados. Esse número vai flutuando. E como pode ter tanta pessoa desempregada e alguns mercados, como o mercado contábil, sofrendo tanto por falta de força de trabalho qualificada? Então é para você ver como nós temos hoje muita gente disponível, mas poucos profissionais competentes prontos para atuar. E aí lembrando o conceito de competência, né? Competente não é você é incompetente ou competente como uma agressão. Não. Competência é a união de três conceitos, né? O chá, conhecimento, habilidade e atitude. O que é um profissional competente? É aquele que tem esses três elementos. Ele tem conhecimento, ele sabe a teoria, ele sabe o que fazer. É o conhecimento técnico. O H de habilidade, ele tem experiência, ele sabe como fazer, ele sabe a prática. E o A de atitude, ele tem energia, ele tem iniciativa, ele quer fazer. Conhecimento, habilidade e atitude. Saber, saber fazer, querer fazer. Faltam profissionais competentes que reúnem essas três características.
não tá fácil achar esses profissionais. Especialmente no mercado contábil, que não é o mercado dos mais sexys, né? Naquele mercado dos mais atrativos para as pessoas do ponto de vista de remuneração, do ponto de vista até de profissão, né? Infelizmente os contadores, eles não têm o glamour, entre aspas, que outras profissões têm, né? Quando você pega, por exemplo, advogado, médico, engenheiro, essas profissões conquistaram um glamour, entre aspas, social, que os contadores não conquistaram. É até curioso você ver, né? Quando você pega uma novela, sempre tem um contador envolvido, o contador é o vilão, o contador é o cara que está fazendo bobeira, o contador é o bunda mole. Infelizmente, é uma pecha, uma imagem negativa que os contadores deixaram na sociedade e que está na hora da gente virar esse jogo. Está na hora da sociedade conhecer o verdadeiro poder dos contadores, de saber exatamente o que um contador, o que uma contadora pode fazer pela vida das pessoas. E por isso que o movimento Contabilidade Consultiva é tão importante. Ele busca empoderar contadores para que eles façam essa transformação. Não é esperar o Conselho Regional, o Conselho Federal de Contabilidade, não é esperar a FENACOM, não é esperar nenhuma entidade. Ninguém vai fazer isso por você. Só você pode mudar a tua realidade. Dito isso, sabendo que não tem força de trabalho, o único caminho sustentável é você formar pessoas na tua empresa. E aí é o grande desafio. Você precisa ser um líder multiplicador. Você precisa formar as pessoas no teu negócio para que as pessoas estejam prontas para o seu negócio. E essa formação se divide em duas áreas, a formação técnica e a formação comportamental. A formação técnica, ela já foi mais difícil. Hoje em dia você tem soluções incríveis como a Cefis, inclusive nos meus stories de hoje ainda, coincidentemente, essa pergunta veio a calhar. Eu compartilhei um stories falando da Cefis. A Cefis tem mais de 300 cursos técnicos para contabilidade. Formação de analista fiscal, analista contábil, analista pessoal. Cara, são mais de 300 cursos. Curso de Excel, curso de LGPD, o que você precisar da parte técnica contábil tem na Cefis. É uma assinatura que custa R$30 por mês. Então assim, não tem desculpa. Você quer fazer formação técnica da tua equipe? A Cefis está lá. Pelo preço mais barato possível. Mais barato do que Netflix. Você vai poder formar teu time utilizando a Cefis. Agora, formação comportamental, essa é uma formação que para você fazer de maneira consistente, o único caminho é através do exemplo. Então é você, liderança, você contador, você contadora, dar exemplo para as pessoas de como se comportar na sua empresa, de como atender um cliente, de como lidar com problemas, de como lidar com colegas de trabalho. Essa é uma formação, como dizem, né, a palavra ela indica, o exemplo ele arrasta. Para você poder formar comportamentalmente as pessoas, o exemplo é o que é de mais poderoso. E por isso que a sua atuação como líder é tão importante. Tá bom? Não tá fácil achar força de trabalho mesmo. Nós estamos vivendo um apagão de mão de obra, apesar desse termo estar bem em desuso, né? Mas um apagão de mão de obra no mercado contábil também. E ou você começa a formar pessoas dentro de casa, ou você vai ter que pagar mais caro para tirar profissionais de outras empresas contábeis. E esse ficar mais caro, às vezes, não está valendo a pena. Está tendo que pagar caro demais para tirar bons profissionais. E ainda assim, você vai ficar dependendo por quanto tempo de tirar bons profissionais das outras empresas. Chegou a hora, talvez, você virar o educador. O educador dentro de casa e fora de casa. Tá bom? Obrigado aí pela tua presença. Estou feliz aí pela tua pergunta. E olha, participa da Semana Contabilidade 10K que está rolando. Eu vi até uma pergunta aqui falando, Pedro, a aula está disponível? Sim, a aula 1 e a aula 2 estão disponíveis ainda. Elas vão sair todas do ar no final de semana. Então assim, na boa, não perde essa oportunidade. Esse vai ser o meu único treinamento para novos empreendedores contábeis. Se você quer começar a empreender na contabilidade, ou montou teu negócio contábil há pouco tempo e quer crescer, não perde essa oportunidade não. Tá bom? Perguntas que eu recebi, inclusive, da galera que está participando da Semana Contabilidade 10K. Estou aqui com uma lista de perguntas e uma delas é uma pergunta polêmica. Pedro, minha maior dificuldade é a prostituição do mercado contábil. Olha só, prostituição do mercado. Que tema desafiador, hein? Uma palavra bem provocante, talvez não reflita exatamente o que é, né? Prostituição é você cobrar para fazer algo. Tem contador que nem está cobrando. Então, é pior do que prostituição. Está cobrando assim muito barato para entregar aquilo que deveria acontecer. E você pega, por exemplo, as próprias contabilidades online, que estão cobrando preços assim muito baixos. Tem contabilidade online cobrando R$50 por mês para fazer apuração fiscal, prolabore de uma empresa do Simples Nacional, com até 3 funcionários. R$50 por mês, gente. Você tem noção disso? Contabilidade completa por 50. É isso mesmo, gente.
Então, assim, claro que o termo prostituição ele acabou sendo utilizado, disseminado. Eu acho que não reflete o fenômeno, né? É um fenômeno de, para ser mais chique, é um fenômeno de desmonetização dos serviços contábeis. É uma queda generalizada de preços. Isso sim está acontecendo. Mas algumas pessoas falam, né? A prostituição dos demais colegas. O que eu quero dizer é o seguinte, e tem também os mais chiques, chamam de aviltamento, né? Aviltamento dos honorários. Eu vou lembrar uma frase de um camarada incrível, que infelizmente nós perdemos na contabilidade. O nome desse camarada é Cris Marra. Quem conheceu o Cris Marra? Quem lembra do Cris? Que inclusive tinha o nome, Cris é o apelido, né? Porque o nome dele era era uma obra de arte no nome. Você via que o cara era uma peça já pelo nome dele, Cris Marra. Infelizmente nós perdemos ele no ano passado. O Cris ele teve um problema de saúde e veio a falecer. Era um cara incrível, né? Que assim impulsionou tantos e tantos contadores, era um grande empresário contábil de Brasília e região. Também era um empresário da área de tecnologia, desenvolveu muita tecnologia para a contabilidade também. E deixou muitos ensinamentos para mim, inclusive. E o Cris falava o seguinte, olha, ninguém pode aviltar você. Só você mesmo pode se aviltar. Só você mesmo pode se depreciar. Ninguém faz isso por você. É você que deixa que as pessoas façam isso contigo. Então, assim, se alguém está querendo te forçar a cobrar barato, não vende. E aí um ensinamento poderoso. Nós nunca, mas nunca perdemos uma venda por preço. Segura essa. Esse é bem poderoso que eu vou te dizer agora. Você nunca perde uma venda, você nunca perde um negócio por preço. Você só perde um negócio, eu vou te dizer agora algo que vai doer, mas é pro teu bem. Então receba isso com carinho, porque eu estou te dando isso com carinho. Mas você só perde um negócio porque você não foi competente para provar para aquela pessoa, para aquele cliente, que vale a pena pagar mais caro. Preste atenção, você nunca perde um negócio por preço. Você perde porque você não foi competente de provar para ele que vale a pena pagar mais caro. Porque sim, existem pessoas que pagam diferentes preços. Pensa, um avião que sai do mesmo aeroporto, vai para o outro aeroporto. Esse avião, tem gente que paga o preço da passagem normal, tem gente que paga o preço da passagem executiva. Às vezes 7, 8, 10 vezes mais caro. Está no mesmo avião, sai do mesmo aeroporto e vai para o mesmo aeroporto. Tem gente que compra carro de 20 mil, de 50 mil, de 200 mil, de 1 milhão. Tem gente que compra biscoito, bolacha, a depender de onde você é. A bolacha baratinha é bolacha importada. Chocolate baratinho é chocolate importado. A questão do preço não é o preço em si. O preço ele diz que tipo de cliente vai comprar. A questão é se você não está provando o gatilho mental da prova, se você estava na aula de ontem, gatilho mental da prova, se você está provando que vale a pena pagar mais caro. Porque o teu serviço dá mais segurança, porque você agrega mais valor, que é a bandeira que eu levanto na contabilidade consultiva, você entregar mais, agregar mais valor. E se você quer cobrar mais caro, no dia de hoje, meu amigo, minha amiga, inevitavelmente você vai ter que agregar mais valor. É difícil você fazer o basicão, sabe? Folha, imposto, contabilidade, alvará, certidão, um salário mínimo, uma empresa pequena, é difícil. A concorrência hoje está acirrada. A crise econômica que veio da pandemia trouxe... Todo mundo ficou sensível a preço. Todo mundo quer pagar menos. As pessoas estão economizando até no cafezinho. Então, se você não agregar valor, se você não provar, não justificar que você vale, vai ficar difícil você cobrar mais caro. Então é muito importante. Agora lembra, só quem faz aviltamento é você mesmo que deixa se aviltar. Ninguém avilta para você. Então a prostituição no mercado contábil, né? A prostituição, deixa eles se prostituírem. Você agrega valor. Você é um contador consultor. Se diferencia dos contadores tradicionais. Às vezes eu até provoco, né? A pessoa até puxa minha orelha. Pedro, isso é muito agressivo. Não é. Mas tem muito contador que é contador despachante. E é contador que só manda guia informação para o governo. Só manda papelada. Não seja esse contador despachante. Não seja um contador que agrega pouco valor. Seja um contador consultor. E aí seja o nome que você quer dar. Contador consultor, contador consultivo, contador protagonista. O nome é o de menos. O que importa no vinho, na garrafa, não é o rótulo. É o vinho. O que me importa é o que está dentro da garrafa, é você. É a sua atitude como consultor. Mas prostituição no mercado contábil só acontece para quem aceita participar dela. E você que está aqui não precisa participar disso. Tá bom? Maravilha. Legal. Pergunta boa que vem aqui dentro do chat. Olha, Pedro, como deixar claro para o cliente a importância da contabilidade? Olha que pergunta maravilhosa. Deixa eu até anotar ela aqui.
que essa aqui também é uma pergunta muito boa. Vou deixar essa live aqui. Importância da contabilidade. Vamos lá. Eu vou fazer uma reflexão com você específica, estrito senso de contabilidade, demonstrações contábeis, e uma reflexão ampla de contabilidade enquanto negócio contábil, tá bom? Primeiro, estrito senso, contabilidade. As demonstrações contábeis são as ferramentas de gestão mais poderosas que uma empresa pode ter, porque elas refletem toda o que acontece na operação do cliente, o que acontece nas relações de marketing com o mercado, com os custos, como essa empresa está, a posição econômica, financeira, patrimonial dela. É, de fato, um painel de controle. É como se você estivesse num avião e você tivesse vários painéis com várias informações. As demonstrações contábeis são isso. A grande questão é que elas não são para todo mundo. Olha aí, ó, mensagem polêmica. Polêmica, hein? E óbvio que eu estou dizendo minha opinião, tá bom? Mas eu vou repetir. Contabilidade não é para todo mundo. Contabilidade é para quem está pronto para usar contabilidade. Porque não adianta você entregar a demonstração contábil para uma empresa que não tem nem controle financeiro. Você não vai conseguir produzir contabilidade. E se você produzir, essa contabilidade não tem valor nenhum, porque ela não reflete a realidade da empresa. Não adianta você produzir contabilidade para uma empresa que tem toda a operação dela informal. Compra sem nota, vende sem nota, paga funcionário, remuneração por fora, paga distribuição de lucro para o sócio que não tem lucro. Mistura finança pessoal com finança corporativa. Adianta você produzir contabilidade para isso? Se você produzir, ela não reflete a realidade. Então, as demonstrações contábeis, para mim, é um remédio sofisticado para empresas que já estão mais maduras. Para empresas que estão prontas para entender melhor seu negócio. É aquela empresa que já está madura, uma empresa de comércio, né? Imagina só, comprei esse fone aqui da Rode, ó. Uma empresa já está madura de entender que uma coisa é eu pagar esse fone aqui. Uma coisa é quando eu pago, outra coisa é quando o custo está incorrido. É um papo avançado, gente. É diferente. Você não adianta você querer falar sobre isso para um empresário recém que tá começando agora, que ainda não domina suas finanças, que ainda não tem visão empresarial. Então a minha visão é que a contabilidade, as demonstrações contábeis, elas têm que ser apresentadas para o cliente que está pronto para isso. E uma grande missão, um grande propósito para os contadores é aprontar os clientes para isso. É fazer esses clientes evoluírem, é educar, olha aí que função importante, educar o cliente para que ele esteja pronto, para que um dia ele possa usufruir das demonstrações contábeis e saber como pilotar o avião dele usando esse painel de controle. Agora, a maior frustração que você vai ter e que você vai proporcionar para o teu cliente é você tentar entregar contabilidade para ele quando ele não está pronto para ter contabilidade. Inclusive, muita gente pensa, Pedro, a contabilidade consultiva é sobre gerar dashboards e indicadores contábeis? Não. Isso é um pequeno elemento da contabilidade consultiva. Isso é só para as empresas grandes, as empresas que têm as operações financeiras dela toda registrada, que compra tudo bonitinho, vende tudo bonitinho com nota, que tem boa governança. Para aí sim essas empresas funcionam. Isso aí é 5% da carteira dos clientes. 95% dos clientes, essa contabilidade de geração de índices, de dashboards, ela não funciona, porque a contabilidade não reflete a realidade do cliente. O cliente não é nem organizado, ele nem te manda documento para você fechar a contabilidade. Então, eu acho que a maturidade que os contadores têm que conquistar, isso eu sei que dói um pouco, porque é a ciência que se estuda, né, cara? Que você busca, que é belíssima, que traz tantas informações, mas é entender que esse é um remédio que tem que ser dado na hora certa e para o paciente certo. Que ele dá o remédio para todo mundo, lembra? A diferença do veneno para o remédio é a dosagem. Se você dá um remédio numa dosagem muito alta, você mata o paciente. A contabilidade na fase errada, ela mata o paciente e mata você, contador. Porque você vai se frustrar, você não vai conseguir agregar valor para o cliente, você vai perder tempo. Então, contabilidade, para mim, demonstrações contábeis avançadas é para aquela empresa que está pronta, que tem uma gestão financeira confiável, com números conciliados, que eu não preciso ficar digitando contabilidade, que eu importo contabilidade, ok? Você não tem que ficar digitando, ele tem que ter financeiro para você importar, ele tem que ter as operações dele fiscais para você importar, você tem que ter lá o controle dos ativos dele. Contabilidade não lança. Se está lançando na contabilidade, já está errado. Contabilidade importa, concilia, analisa e educa. Então, na minha visão, essa é o meu ponto de vista da contabilidade de estrito senso. Agora, vamos falar de contabilidade de lato senso, ampliada, negócio contábil. E é importante a gente diferenciar uma coisa da outra, porque, veja só, a maioria das atividades que os contadores fazem não são ciência contábil. Pensa só, reflete comigo. Apuração fiscal, geração de impostos, não é ciência contábil.
Está mais para direito do que para contabilidade. Inclusive, você nem precisa de CRC para fazer a apuração de impostos. Folha de pagamento não é ciência contábil. É uma rotina administrativa que está mais para o direito também, pela legislação trabalhista, convenções coletivas de trabalho, do que para a contabilidade. Constituição, alteração e extinção de empresa não é contabilidade. Também está mais para direito do que para contabilidade. Controle de alvará e certidão não é contabilidade. Então, assim, o negócio contábil, há muitos anos, já não trabalha somente com a ciência contábil. É fantasioso pensar que o contador só faz contabilidade. Na maioria das vezes, o contador que ele menos faz é contabilidade. E aí, quando você conecta naquela minha primeira reflexão, pô, peraí, contabilidade não é para todo mundo, assim, a empresa tem que estar pronta para isso, você tem que pensar o seguinte, o que eu vou fazer? O que eu vou entregar? Para mim, o negócio contábil, ele é o verdadeiro médico das empresas. E o médico, ele trata o paciente de acordo com a necessidade específica do paciente. Então, se você está diante de uma empresa que não tem controle financeiro nenhum, não faz a menor ideia de quanto entra, de quanto sai e de quanto sobra da empresa, o que você tem que fazer é ajustar o financeiro dela. E aí você vai dar o remédio para o paciente certo. Esse paciente, essa empresa, ela tem condições de fazer uma autogestão financeira? Ela tem um profissional minimamente experiente, competente, lembra? O competente que eu falei no início, para fazer financeiro? Não. Essa empresa tem processo definido de financeiro? Não. Essa empresa tem tecnologia, tem software para financeiro? Não. Então não adianta você querer ensinar essa empresa a fazer gestão financeira. Para essa empresa, você tem que fazer a terceirização do departamento financeiro, que é o famoso BPO financeiro. Então, tem empresa que você vai entregar BPO financeiro, tem empresa que você vai entregar consultoria financeira, tem empresa que tu não vai entregar nada, porque ele não quer. E você tem que ter essa maturidade. A gente tem que ajudar quem quer ser ajudado, não quem precisa ser ajudado. Porque se a empresa, se o empresário precisa ser ajudado, mas não quer ser ajudado, não tem milagre, meu amigo. Você não vai conseguir ajudar esse empresário. Você só vai se frustrar tentando ajudar e vai frustrar o cliente, vai ficar puto da vida que você está enchendo o saco dele. Mais uma vez, você tem que dar o remédio certo para a pessoa certa, na hora certa. Você tem que caminhar com quem quer caminhar, você vai correr com quem quer correr e você vai parar com quem quer parar. Isso é ser contabilidade consultiva. É você resolver a dor do cliente na hora que ele precisa da dor dele. Não é você criar, empresário, emite todas as notas fiscais para poder gerar imposto. Pô, essa é a dor prioritária dele agora? Se não for a dor prioritária dele, foca na dor prioritária dele. Aquilo que está mais incomodando, que está impedindo esse camarada de crescer. Depois tenta resolver a parte fiscal dele. Depois tenta resolver a parte trabalhista. Por óbvio, se proteja primeiro, lembra, né? Você está no avião, máscaras de despressurização vão cair, bota a primeira máscara em você, depois bota no companheiro. Por óbvio, se o empresário está fazendo algo errado, notifica por e-mail para formalizar. Olha, empresário, te orientei. Toda nota precisa ser emitida, toda venda realizada precisa ter junto uma nota fiscal emitida. Se o cara não quer emitir, o problema é dele. Agora, você tem que focar naquilo que dói no empresário, no que é prioridade para ele. Então, na minha visão, você perguntou como fazer a contabilidade ser mais valorizada? É simples. Basta você focar na dor do empresário, naquilo que incomoda o empresário, e não nas suas dores como contador. O que eu vejo muito contador é querendo fazer a transformação digital para facilitar o trabalho do contador. E não, está errado. O cliente não quer facilitar o seu trabalho, você tem que facilitar a vida do empresário. Porque quando você começa a ajudar o empresário a ter mais sucesso, isso retribui para você, e você tem mais sucesso. Então, essa é a minha opinião sobre como valorizar mais a contabilidade. A contabilidade é ciência contábil. Demonstrações contábeis, ela vai ser valorizada para quem está pronto para ela. Para quem não está pronto, é melhor você deixar para um momento, educar ele para chegar lá. E o negócio contábil, como valorizar o negócio contábil? Quando você foca em resolver as dores do cliente, os problemas prioritários. Para fechar essa pergunta, mas Pedro, como eu identifico o problema prioritário para o cliente, do cliente? É muito simples, meu amigo, minha amiga. Pergunta. Se aproxima dele e pergunta: meu empresário, tudo bem? Pô, que bom te ver. Me conta, quais são os seus desafios? No que você está trabalhando? Se você pudesse sair por aquela porta e encontrar um problema resolvido, que problema seria esse? Pergunta. Só de você perguntar para o empresário, só de você fazer ele refletir, você já está ajudando ele a resolver o problema. Porque quando a gente fala, meu amigo, minha amiga, você que estava na aula passada, você vai entender agora. Lembra do que eu falei do cérebro do macaco, da princesa do Einstein? A teoria do professor Marcelo, lembra?
Lembra que são 3 cérebros que estão na nossa cabeça. O macaco e a princesa, eles têm pensamentos meio confusos, não necessariamente lógicos. Fazem muitas coisas ilógicas, né? Você que já foi é apaixonado, quantas loucuras de amor você já não fez? É isso mesmo. Você, quando estava apertado para ir no banheiro, quantas loucuras você já não fez? Quando você estava embrasado na balada, quantas loucuras você já não fez? O macaco e a princesa, eles não são muito confiáveis. O raciocínio deles não é muito bom. O Einstein já é um raciocínio mais lógico. E quem cuida da comunicação, do que eu estou falando, é o neocórtex, é o Einstein. Então, no momento em que eu falo sobre algo, eu estou organizando os meus pensamentos. Eu estou fazendo o macaco e a princesa entrar em ordem e expressar o que eles querem falar. Então, meu amigo, minha amiga, quando você pergunta algo para alguém e estimula essa pessoa a falar, você está estimulando o Einstein dela a organizar o que está passando no macaco e na princesa. Porque para ele colocar isso para o mundo de fora, para expressar isso numa linguagem, ele precisa organizar o raciocínio. Quando você fala, você pensa sobre aquilo. Eu não sei se já aconteceu com você. Às vezes você estava com um problema, algo te frustrando, e quando você conversou com alguém, você conversou com um amigo, com seu esposo, sua esposa, o problema começou a melhorar. Porque só de você falar, você já está pensando sobre isso. E às vezes o problema que a gente tem é que a gente não fala dos nossos problemas. Então o problema fica guardado na cabeça e fica o macaco, a princesa e o Einstein brigando na cabeça. Quando se você expressasse isso para alguém, você estaria organizando melhores ideias. Enfim, uma maneira de valorizar a contabilidade, lato sensu, né, o negócio contábil, é se dialogando mais com o cliente, é estando mais próximo dele, é perguntando para ele, é conversando, é sendo um contador consultor. Essa é a forma de valorizar a contabilidade. Olha, eu falei igual uma metralhadora, hein? Galera, me ajuda aí, você que está comigo ao vivo. Tá dando para entender? Eu tô animado, eu tô na semana Contabilidade 10K, eu tô tão feliz de ver tantos contadores envolvidos, que eu tô agitado. Se eu estiver falando, se estiver dando para entender, dá um ok aí no chat, por favor. Se não estiver dando, fala que tá ruim, sei lá. Me ajuda nessa aí, deixa eu saber se tá legal. Grande Fábio, obrigado pela presença, meu amigo. Luiz Fernandes também colocou ok. Tiago colocou show. Ah, maravilha. Então, vou seguir em frente nessa velocidade. A gente brinca que é a velocidade 5 da dança do Creu. Legal. Legal. Vamos lá. Perguntas. Falamos da prostituição, falamos da... Ah, esse aqui é bom. Eu não tenho tempo para captar cliente. Essa foi uma pergunta que eu recebi lá na semana Contabilidade 10K. Pedro, eu sei que é importante, mas eu não tenho tempo para captar cliente. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amigo, minha amiga. Você tem que fazer uma escolha na tua vida. É igual cuidar da saúde, sabe? Você quer ter tempo para o quê? Você quer ter tempo para prevenir ou você quer ter tempo para remediar? Você quer ter tempo para fazer exercício ou para fazer fisioterapia? Porque em algum momento você vai ter que ter tempo. Se você quer crescer, se você quer aumentar a tua renda, se você quer gerar mais qualidade de vida para tua família, se você quer poder contratar funcionários para delegar tarefa e de repente você ter mais tempo para você, você precisa conquistar cliente. E olha, no negócio contábil pequeno, especialmente que está nascendo agora, não dá para você delegar isso. Lá atrás, quando eu comecei, eu tentei terceirizar e não funcionou. Só funcionou quando eu fui para campo de batalha e comecei a vender. Você precisa ser o diretor comercial da sua empresa. Você precisa ser a pessoa que fecha negócios na sua empresa. E ninguém vai fazer isso por você. Agora, eu reconheço que o nosso dia é muito corrido. Tem muita coisa para fazer. Especialmente quem está no início da jornada, você tem que vender e entregar. Você cruza a bola na área, você vai lá para cabecear e depois você está voltando para defender para o gol. Eu sei que é corrido, mas eu tenho um desafio para você. O erro mais comum que eu vejo contadores cometendo é o seguinte: eu vou vender quando sobrar tempo. Organizei meu dia, sobrando tempo, eu vou vender. Sabe o que acontece? Nunca sobra tempo. Mas nunca vai sobrar tempo na tua vida. Entenda isso, nunca vai sobrar tempo na tua vida. Sempre vai acontecer alguma coisa que vai drenar o teu tempo. Sempre vai acontecer um problema inesperado, sempre vai acontecer um adoecimento, fiquei gripado, tive uma viagem, sempre vai acontecer alguma coisa que vai fazer o teu tempo não sobrar. E é assim que a vida como ela é, ainda mais de um empreendedor, de uma empreendedora. Não sobra tempo. Enquanto você não definir o que você vai fazer com o seu tempo,
você vai continuar sendo vítima da tua vida, dos intempéries dela, não vai ser o senhor dela, não vai ser a senhora dela. Então, primeiro ponto, você tem que intencionalmente decidir quando eu vou fazer vendas. Isso precisa estar na tua agenda, precisa estar no teu cronograma. Que horas eu faço vendas? Isso não pode ser quando sobra tempo, porque, mais uma vez, nunca vai sobrar tempo. Abandona essa ideia. E aí eu posso te garantir que das 24 horas do dia, vamos pegar aí das 10 horas que você trabalha, eu tenho certeza que tem gente que trabalha muito mais do que 10 horas, pega uma hora só, para você cuidar da venda. Uma hora fazendo ligações para potenciais clientes segmentados do nicho que você quer. Uma hora ligando para clientes atuais, pedindo indicação de clientes. E eu garanto que toda semana vai estar pingando um cliente na tua empresa. Olha só, hoje eu falei com uma aluna minha, lá de Santo André, ela conquistou 18 clientes em março. 18! Você tem noção disso? 18 clientes. Por quê? Ela faz comercial de maneira intencional. Ela não fica esperando sobrar tempo. Ela faz o tempo. E aí, meu amigo e minha amiga, eu te falo uma coisa. Se falta de tempo fosse desculpa, os desocupados seriam as pessoas mais prósperas do mundo. Afinal de contas, eles têm um tempo sobrando. E quando você vê as pessoas mais prósperas do mundo, todas elas são muito ocupadas. Não é questão de falta de tempo, é questão de priorizar errado o seu tempo. E o que eu quero te convidar é para você reservar uma hora por dia. Se não der uma hora ainda, bota 30 minutos, mas coloca isso na tua agenda, coloca isso no teu hábito e você vai ver como as coisas vão florescer. De maneira ideal, tem um contador que é um cara incrível, um grande amigo meu, membro do Master, né? O Master Group da contabilidade. Não sei se você conhece esse projeto, é um projeto mais avançado, né? Mas eu tenho um grupo exclusivo onde estão os maiores empresários contábeis do Brasil. Ele se chama Master. Lá estão grandes empreendedores da contabilidade. A grande maioria desses empreendedores saiu do absoluto zero e hoje faturam mais de 3 milhões de reais por ano. Nós temos empresas que faturam 80 milhões de reais por ano. Então, assim, é um grupo realmente de alto nível com os maiores empresários contábeis do Brasil. E um desses membros do Master é o Leandro Bueno. Não sei se você conhece o Leandro Bueno, um contador, que veio do absoluto zero. Começou a São Lucas do zero e é um dos grandes empresários contábeis do Brasil. E o que o Leandro faz desde o início e que fica de lição para você? Olha que legal a visão dele. Fala, Pedro, eu sou 2 contadores. De manhã, eu sou um contador da operação. De tarde, eu sou um contador vendedor. À tarde, eu estou fazendo venda. Estou focado nisso. É me relacionando, é tomando um cafezinho com o cliente, é participando de algum evento, é fazendo reunião. De manhã, eu sou um contador que entrega. De tarde, eu sou um contador que vende. E olha só no que deu. Se tornou um grande empresário contábil, um dos grandes que fazem parte do Master, né? O Mastermind da contabilidade. Fica a dica para você. O Leandro teve tempo, ele fez o tempo dele. Você também é capaz de fazer seu tempo. Tá bom? Muito que bom. Deixa eu ver aqui. Temos pergunta? Ah, legal. Pergunta aqui. Opa, Pedro, tudo bem? Gostaria de saber se a ideia de prospectar pelo Google Maps é uma boa ideia. Legal, existem algumas estratégias para você fazer através do Google Maps. Tanto de você pesquisar no Google Maps e extrair dados da empresa. Existe um plugin chamado Google Maps Extractor, em que você consegue extrair contato das empresas pela tua localização. Então você pode colocar, vamos supor que você é especializado em academias. Você definiu que o nicho do seu de foco, que você vai fazer prospecção ativa, abordagem ativa é de academias. Você coloca academia no Google Maps, vai abrir a tua região e você consegue com essa ferramenta extrair os dados de contato dessas academias. Você também pode até botar na busca, academia em, você vai no teu bairro e vai achar aquela opção de academia. É uma estratégia boa. Assim como você usar o Google Meu Negócio. O que é o Google Meu Negócio? É a forma de você cadastrar a tua empresa no Google e fazer a tua empresa aparecer no Google Maps. Então, quando alguém pesquisar, por exemplo, contabilidade, essa pessoa estiver próxima de você, pela geolocalização, o Google tende a te indicar e você ser encontrado com mais facilidade, porque você está no Google Maps. E para você estar no Google Maps, você tem que estar no Google Meu Negócio, que é uma ferramenta gratuita do Google. Você faz o cadastro, eles mandam uma cartinha para o teu endereço para confirmar que você existe, justamente para evitar fraude, e aí você consegue cadastrar a tua empresa. Tá bom?
Maravilha, vai para cima. Mas ainda assim, o que eu quero dizer para você, você não precisa usar a internet para conquistar clientes. Você não precisa fazer marketing digital para conquistar clientes. Tudo que você precisa, você já tem, que é a tua força de vontade e a tua comunicação. Você conversa com empresários, usa a estratégia certa e vai fechar clientes. É exatamente o que eu estou te ensinando na Semana Contabilidade 10K. Maravilha! A pergunta da Nádia, como eu faço para fazer o curso Contador Consultor? Às vezes me sinto sobrecarregada. Legal, legal. Vamos lá. O que é o Contador Consultor? O Contador Consultor é uma metodologia que eu criei em que a gente aplica e mais de 3.000 contadores em todo o Brasil são meus alunos do PFCC, que é o Programa de Formação Contador Consultor. É o treinamento mais avançado de vendas, BPO financeiro e consultoria para contadores. Eu ensino como contadores podem vender e se diferenciar e conquistar clientes. Então, contadores que conquistam 50, 60, 70 clientes por ano aumentam o faturamento em 50, 60 mil reais por mês usando a metodologia de vendas e diferenciação. Esse é o Programa de Formação Contador Consultor. Eu vou abrir as inscrições do Programa de Formação Contador Consultor no final do mês. Nós estamos fazendo Semana Contabilidade 10K, que é um evento gratuito para aqueles contadores que querem aprender a vender. Eu vou abrir a oportunidade de fazer a formação em vendas para contadores, que vai ser meu curso de vendas, o mais barato que eu já fiz na história. Então vou dar um verdadeiro presente para você que quer aprender a vender e está disposto a avançar, que vai ser a formação de vendas. E vou abrir a oportunidade para quem quer, quem está comprometido em chegar no alto nível, de fazer o Programa de Formação Contador Consultor, que é esse treinamento avançado. Eu não sei se você já esteve nos meus stories, mas quase todo dia eu recebo mensagens de contadores falando: Pedro, conquistei clientes, Pedro, fiz minha primeira venda, Pedro, foi meu maior honorário, estou crescendo minha empresa, enfim. É isso que o PFCC faz, tá bom? Então você vai ter essa oportunidade de fazer a sua inscrição no Programa de Formação Contador Consultor daqui a 2 semanas, tá bom? Não perde. E olha só, preste atenção no que eu vou te dizer agora. Você colocou, estou sobrecarregada. E eu vou te dizer o seguinte, se você está sobrecarregada, esse é o principal motivo pelo qual você precisa aprender a vender e se diferenciar. Esse deve ser o principal motivo pelo qual você tem que focar para fazer, para entrar na turma do PFCC e para fazer. Porque se você está sobrecarregada, significa que tem muita atividade concentrada em você. Significa que você ainda não tem pessoas suficientes para você delegar essas tarefas. Você está concentrando muita coisa em você. E deixa eu te dizer uma coisa, só vai piorar. Se você continuar fazendo o que você está fazendo, você vai continuar concentrando as coisas em você, você vai continuar tendo pouco tempo para se cuidar, tendo pouco tempo para cuidar da família, do marido, dos filhos, cuidar do seu corpo, pouco tempo para estudar, pouco tempo para se relacionar com seus amigos. Isso só vai piorar. Se você quer ter novos resultados, você precisa ter novas atitudes. E para você poder fazer isso, você não tem jeito, você precisa de dinheiro novo. Não dá para você delegar tarefas se você não tiver dinheiro novo para contratar novas pessoas. Ô caralho. Cachorro com sua... Ai, filha da mãe. Desculpa, gente. Cachorro com sua latinha aqui. Uma maluca. Pô, quase tomei até um susto aqui. Mas vamos lá, você não vai conseguir. Você não vai conseguir delegar tarefas se você não tiver pessoas com você para você delegar. Você vai ter que contratar novas pessoas. Você vai ter que treinar mais seu time para ficar mais forte, mais competente, lembra? Conhecimento, habilidade e atitude, para que eles possam fazer coisas que hoje eles não fazem. Precisa de dinheiro. E de onde vem o dinheiro? Ou vem do teu aporte, ou vem dos seus clientes. E o que eu te ensino é crescer, fazer a tua empresa crescer para que você ganhe dinheiro com novos clientes. Então esse é o principal motivo pelo qual você precisa entrar no programa de formação Contador Consultor. Porque você precisa aprender a conquistar bons clientes que pagam honorários justos para deixar dinheiro para você, contratar pessoas, contratar tecnologia e delegar tarefas. Porque só assim você vai deixar de ser sobrecarregada. Enquanto você não aprender a vender, você vai continuar sobrecarregada. E deixa eu te dizer uma coisa, minha querida, só piora. Eu já vivi esse processo com a minha família. Eu vivi o meu pai entrando em estafa. Eu também fiz isso. E a gente só começou a crescer. A gente só começou a organizar a casa quando a gente cresceu. É um erro muito comum que as pessoas cometem. Ah não, Pedro, eu primeiro preciso organizar a casa, depois eu vou crescer, depois eu vou conquistar clientes. É um maior erro. Você vai ficar anos e anos tentando organizar a casa e não vai conseguir terminar. Porque não dá para organizar a casa com cliente ruim dentro. Não dá para organizar a casa sem dinheiro novo, para você contratar novas pessoas, para você contratar nova tecnologia. Não dá. Você vai continuar prisioneiro de estar arrumando a casa e vai ficar parado, não vai crescer. É o que acontece com tantos e tantos contadores,
que passa ano, entra ano e está conquistando pouco cliente, não está tendo tempo para se cuidar. Enfim, se você está sobrecarregada, esse é o principal motivo pelo qual você precisa aprender a vender e conquistar clientes. Tá bom? E muito obrigado por você estar aqui. Você está aqui dedicando o seu tempo, que já é tão escasso nessa live. Fico muito feliz pela tua confiança. Valeu mesmo. Vamos ver se tem outra boa pergunta. Legal, feedback da galera. Sua explicação foi ótima. Obrigado. Vamos ver a pergunta aqui dos alunos. Show. Precificação. Pedro, como eu faço precificação? Eu recebi várias perguntas dessas. Como eu faço para precificar? Eu não sei precificar. Olha, precificação é um assunto que ele pode ser simples ou complexo. Depende de como você lida com a tua empresa. Existem formas de precificação muito simples que é copiar do concorrente. Essa é a pior possível. Porque se você copia do concorrente e se de repente o teu concorrente não sabe precificar, ou se o seu concorrente ele usa um modelo de negócio com muita tecnologia e que acaba cobrando muito barato, você está se ancorando, se referenciando num preço errado. Então muito cuidado quando você copia o concorrente da precificação, porque ele pode estar fazendo bobeira e você está fazendo bobeira junto com ele. Agora, existem formas de precificação das mais complexas. Inclusive, eu falei para você do Chris Marra, que é um cara incrível na contabilidade. Ele tinha um método de precificação que ele precificava por documento. Ele tinha um sistema que calculava quantos lançamentos contábeis eram feitos, quantas notas eram importadas de entrada, de saída, e ele fazia essa precificação. O preço dele era um preço dinâmico. Para você ter ideia, o Chris ele cobrava por minuto. O cliente ligava para ele tinha um sistema contando a minutagem de atendimento, minutagem de e-mail, quanto tempo eu fiquei fazendo um relatório por e-mail. Então, assim, tem sistemas que são muito mais complexos. Aí depende muito da tua empresa. Como nós fazemos? Nós usamos uma tabela de precificação, que é uma tabela referencial de serviços contábeis, que essa tabela é uma tabela de ancoragem. Ela serve para ancorar o preço para o cliente. Se o cliente gostar, a gente fecha naquele preço, um preço mais inflado. Se o cliente chorar, a gente tem uma gordurinha para tirar um pouco, dar a sensação de vantagem para ele e ele fechar negócio. Eu vou disponibilizar essa tabela no final da semana Contabilidade 10K. Vou te mostrar como você pode ter acesso a essa tabela e toda a estratégia de vendas. Inclusive, como eu te mostrei na aula 2 de ontem, aquele modelo de proposta comercial, estratégia de vendas, enfim. É um evento imperdível. Tá bom? Então o desafio da precificação é esse. Você tem que ter uma tabela, uma referência para você. É o que a gente faz. O que não pode é você não ter tabela nenhuma. E não saber ancorar, não saber negociar. Porque você vai sempre fechar mal o negócio com seus clientes. Beleza? Mais um problema, mais um desafio aqui. Cadê? Oh, essa foi muito boa. A minha cidade, eles não gostam de pagar contador. Olha só essa aqui. Na minha cidade, eles não gostam de pagar contador. Deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém gosta de pagar contador. Ninguém gosta. Ninguém gosta de pagar seguro. Ninguém gosta. Pensa, você que é contador, você sabe disso, né? Quando você paga algo para alguém, você está diminuindo o patrimônio líquido da tua empresa, sabe? É um sacrifício patrimonial. Pagar alguém é um sacrifício patrimonial. Você está tirando dinheiro. O dinheiro você faz através do tempo, né? A maioria das pessoas que vende o seu tempo para fazer dinheiro, custa, dói fazer dinheiro. Então, quando você paga algo para alguém, é um sacrifício, você está cortando a própria carne. Então, independente do que for, pagar sempre é um sacrifício. E se a pessoa puder escolher entre pagar e não pagar, não tenha dúvidas, meu amigo, minha amiga, ela não vai pagar. Então, a primeira coisa tem que ter de clareza, ninguém gosta de pagar. A questão é o seguinte, pagar pelo quê? Pagar pelo quê? Tem um conceito da economia que é um conceito simples, mas poderoso. O dinheiro é uma mercadoria. O dinheiro, o papel moeda é uma mercadoria, ok? É uma mercadoria que ela é uma mercadoria intercambiável, que eu troco por outras mercadorias. Então imagina só, esse saquinho aqui. Se esse saquinho custasse 10 reais, e se eu estou disposto a comprar esse saquinho por 10 reais, significa que esse saquinho aqui, para mim, para o Pedro, vale mais do que 10 reais. Porque se esse saco valesse, para mim, Pedro, exatamente o que vale 10 reais, eu não faria a compra. Eu preferiria ficar com os 10 reais no bolso, porque eles valem tanto quanto ou mais do que o saquinho. Eu só compro esse saquinho se esse saquinho aqui ele vale mais do que o dinheiro que eu estou dando por ele. Então o que você tem que fazer é fazer com que os teus serviços, as suas soluções tenham um valor maior do que o dinheiro que o cliente está te pagando. E aí eu vou voltar naquela pergunta, como fazer a contabilidade ser valorizada? Você precisa focar nas dores do cliente e não nas suas dores.
Enquanto você estiver focando na sua dor do contador, o cliente não vai querer te pagar. Ele vai te pagar. Uma vez o empresário falou para mim uma coisa muito, muito poderosa, assim, que me impactou muito. Ele falou assim para mim: Pedro, para mim, o contador, olha só o que ele falou, hein? Olha só. Para mim, o contador é um imposto que eu pago para pagar impostos. Olha só. O contador é um imposto que eu pago para pagar impostos. Olha que loucura, que visão distorcida desse empresário. Porque ele só foi apresentado para contadores despachantes, que de fato eram geradores de guia de imposto. É um imposto para pagar imposto. Se você quer ser mais valorizado e melhor remunerado, você não pode ser somente isso. Você precisa agregar mais valor. Seja educando esse empresário a ser um empreendedor melhor, seja implantando ferramentas para que ele possa ser mais eficiente, seja mostrando oportunidades para ele administrar melhor a empresa dele, para ele pagar menos impostos, prevenindo ele de riscos de fazer bobeira. Não pode ser só um gerador de imposto, porque se você for só um gerador de imposto, é exatamente isso. O empresário não vai querer te pagar. E ele está certo, porque pagar é um sacrifício patrimonial, dói. Você tem que agregar valor, porque nos dias de hoje, meu amigo, minha amiga, tem sempre um maluco disposto a fazer o que você faz por um preço menor. Sempre vai ter um abençoado que vai oferecer a mesma coisa que você está oferecendo e cobrando mais barato. Então, enquanto você não aprender a vender e se diferenciar, você vai estar se nivelando por baixo. Se nivelando por um contador que agrega pouco valor, que não sabe precificar, com uma contabilidade online. E na boa, você que está aqui comigo, assistindo aqui ao vivo, você que está na gravação, você não é qualquer um. Você é uma pessoa diferenciada. Olha só onde você está aqui, na quinta-feira, dia 17, comigo aqui agora. Você não merece ser mal remunerado, você merece ser bem pago. Só que para isso você tem que fazer a tua parte, que é saber vender e saber se diferenciar. Então, meu amigo que me mandou isso, minha cidade, eles não pagam, não gostam de pagar a contabilidade. Essa é a realidade da vida, as pessoas não gostam de pagar as coisas. Elas só pagam porque elas precisam pagar. Porque é importante pagar. Você precisa agregar mais valor. Beleza? Vamos para a próxima. Pedro, pretendo revender sistemas comerciais dentro da minha contabilidade. Isso agregará e me trará mais rendimento ou acredito que atrapalha meu dia a dia nas rotinas? Legal, pergunta do Marcelo. Obrigado aí pela presença, Marcelo. Depende muito de que sistemas você vai estar vendendo. Agora deixa eu chamar a atenção para um ponto. Cada empresa tem uma peculiaridade. Cada empresa tem um nicho de atividade. Cada empresa tem uma fase de maturidade. E não existe um único sistema que atenda a todas as empresas. Não existe. Por mais que os donos das empresas de sistema falem que existe, mas não existe. Cada sistema tem determinado perfil de cliente. E atende melhor um determinado perfil e atende pior outro determinado perfil. Então você tem que ter a clareza de como médico, lembra que eu te falei, o médico das empresas? Você saber dar o remédio certo, na hora certa, para o paciente certo. Então, para cada paciente, você vai ter um sistema para indicar, uma ferramenta tecnológica para indicar. O lado ruim de você revender, entre aspas, um sistema é que, dependendo, você pode ficar enviesado. Você pode ficar tendencioso para sempre querer vender aquele sistema que é melhor para você, mas não necessariamente é melhor para o teu cliente. E aí lembra, o teu foco tem que ser sempre o foco do cliente. Não é, preste atenção, é uma diferença semântica. Não é foco no cliente, não é você olhar para o cliente. Não é foco no cliente, é foco do cliente. É você se colocar no lugar do cliente e entender o que é melhor para mim como empresário. E você vai chegar à conclusão que algumas vezes o sistema que você vai vender não é o melhor para o empresário. Então o único cuidado que eu te trago, Marcelo, é isso. Eu não sei exatamente de que sistema você está falando. Se é um sistema de frente de caixa, se é um sistema de gestão financeira, online, se é um, sei lá, pode ser 1001 possibilidades. Mas muita atenção com o teu comprometimento. O teu comprometimento não pode ser com o teu sistema. O teu comprometimento não pode ser com a tua empresa, tem que ser com a empresa do seu cliente. Porque quando você foca de gerar prosperidade no teu cliente, essa prosperidade transborda para você. Tá bom? Muito bom, mas de qualquer maneira, bacana você estar se envolvendo com tecnologia. Para mim, e aí é uma visão muito pessoal do que eu vejo para a contabilidade, tá? Mas a contabilidade, ela está caminhando para dois principais diferenciais que uma contabilidade pode ter. Dois principais diferenciais, você precisa ter clareza disso. O primeiro é o contador se transformar em um educador.
o contador que educa os seus clientes, que empodera os seus clientes com conhecimento prático. O verdadeiro professor do empresário brasileiro é o contador, é a contadora. É quem está lá no dia a dia dando lições para o empresário. E lições não teóricas, mas lições práticas, lições de campo de batalha, em cima dos problemas e desafios que esse empresário vive. Então, quanto melhor você for um educador, mais valor você agrega para o teu cliente. Então, o contador como um educador de oportunidades, um educador de ameaças, para prevenir o empresário, um educador, um guia, né? Um mentor. Essa figura do contador como educador, para mim, ela é muito importante. É um grande diferencial dessa contabilidade consultiva. E o segundo grande diferencial, o contador como um profissional de tecnologia. E não necessariamente um profissional de desenvolver tecnologia, de codar, né? De escrever tecnologia. Não, um profissional de implementar tecnologia. Um gerente de projeto, um agente que transforma as empresas, que conduz as empresas nessa transformação tecnológica. Seja simplesmente indicando uma ferramenta, seja pegando na mão do cliente e fazendo junto, seja terceirizando aquilo e fazendo no lugar do cliente. Claro que tudo isso sendo remunerado por isso. Mas o contador que agrega a tecnologia, que ele otimiza processos, que ele agrega valor para o empresário, esse é um outro contador que é muito valorizado. Então, assim, são esses dois pilares que eu te convido a pensar se você tem feito isso no teu negócio contábil. Se você tem sido um contador que educa seus clientes e se você tem sido um contador que implanta tecnologia nos seus clientes. Se você estiver fazendo os dois, parabéns, você está sendo um baita contador consultor. Uma baita contadora consultora. E que sorte que os seus clientes têm de ter você do lado deles. Que sorte. Que tantos e tantos contadores poderiam estar sendo mais valorizados se eles estivessem fazendo esses dois pilares. E veja que eu não estou falando aqui de apurar imposto, de folha de pagamento, de obrigação acessória. Isso é básico. Entregar isso é basicão. Se você não está entregando isso, você está dando mole. Mas você tem que entregar mais. Você tem que entregar educação e tecnologia. Esse, para mim, são os dois pilares que estão norteando a contabilidade. Beleza? Pergunta boa aqui. Pedro, eu sou muito tímida. E aí? O que você faz quando você é muito tímido? É uma característica que às vezes amedronta a gente, né? Cara, eu sou muito tímido, não consigo me expressar, não consigo falar, minha garganta seca, eu começo a gaguejar, eu não sei o que dizer. Você se sente assim? Tem algum tímido aí? Se tiver algum tímido, dá um coraçãozinho aí, bota um coraçãozinho. Eu não vou pedir para você falar eu no chat, porque você já é tímido, você não vai falar eu no chat. Se você falar eu, é porque você não é tímido, inclusive. Deixa eu dar uma dica importante para você. A timidez é uma característica que muita gente tem. Não é exclusivo de contadores. Ela acomete várias pessoas. Depende muito da tua composição genética. Não dá para negar. Você dá para ver crianças, desde novinhas, crianças mais introvertidas e crianças mais extrovertidas, desde nova. Sem dúvida nenhuma, impacto da criação, da família, do ambiente que a criança vive, da escola, das experiências que ela teve. Às vezes a criança era uma criança desinibida, mas de repente teve um trauma na infância, alguém fez um bullying com a criança colocou uma limitação dentro dela. Então, assim, a timidez é um fenômeno que acontece de muitas formas. O ponto que você tem que ter é o seguinte: você não pode se deixar parar por conta disso. Você não pode perder para a timidez. Você não pode perder para isso, porque você merece muito mais. Se você quer ter mais prosperidade, você vai, como empresário contábil, como uma empresária contábil, você vai ter que superar minimamente essa limitação. Porque se o empresário precisa conquistar clientes, e se a timidez te impede, te dificulta de conquistar clientes, a timidez está te dificultando de ser um empresário contábil de sucesso. E você deve superar isso. Para o seu bem, para o bem da sua família, para o bem dos seus sonhos, você precisa superar a timidez. Então, primeiro ponto, você tem que estar comprometido em fazer isso. Você tem que estar comprometido em vencer esse obstáculo. E olha, todos nós temos nossos próprios obstáculos, tá, gente? Não existe super-homem, não existe Mulher Maravilha. Se você acha que alguém na internet tem superpoderes, não tem. Eu sou um ser humano como você. Por exemplo, eu sou um ser humano como você. Tenho as minhas fraquezas, tenho as minhas limitações. Eu erro todo santo dia. O que eu busco fazer é ser capaz de aprender com os meus erros. Mas eu erro todo santo dia. Então, assim, tá todo mundo nessa jornada de aprendizagem. Agora, a timidez, eu tenho uma sugestão para você.
uma sugestão para te dizer de alguém que era tímido. Pode parecer que não, mas eu era muito tímido. Eu sempre fui, na minha infância, uma criança muito grande. Você tem ideia, tem foto minha, eu com 1 ano, eu tinha o tamanho das crianças de 3, 4 anos. Eu era gigantesco. Sabe aquela criança grandona, fortona, gorda, assim? Eu era forte, eu era rochunchudo. Eu era gigantesco. Então eu ia brincar com as crianças, pegava um brinquedo da criança, eu puxava o brinquedo e a criança, vinha a criança junto, eu jogava a criança para longe. Eu era muito mais forte que as crianças da minha idade. Isso gerava afastamento. As crianças não queriam brincar comigo. Os pais não deixavam que as crianças brincassem comigo. Porque eu era muito grandão, eu era meio brutalhão e tal. E eu tinha muita vergonha da minha altura. É muito engraçado ver minhas fotos de infância. Inclusive eu levo isso até hoje, né? Eu sou meio corcunda até hoje. Porque desde a minha infância eu sempre me abaixei para ficar do tamanho das crianças. Eu sempre me abaixava para que eu ficasse com os olhos mais ou menos na altura das crianças para me sentir mais dentro do grupo. Porque como eu era muito mais alto, eu era um poste no meio de uma porção de criança pequena. E isso me fez muito tímido. Eu cresci com essa timidez e que me prejudicou muitas vezes. Eu não conseguia me relacionar bem, não conseguia falar bem. Eu era muito introspectivo por conta disso. Aí na vida adulta eu fui desenvolvendo, fui trabalhando, né? O trabalho me ajudou muito a desenvolver isso, a necessidade de vender, né? Desde novo. Quando meu pai veio para o Espírito Santo, a empresa teve uma crise danada e tal. A necessidade faz o homem, né? Faz a mulher. Então fui desenvolvendo. E hoje eu já não me considero tão tímido, apesar de que, sempre quando eu estou em algum evento, em alguma palestra, a timidez volta toda, frio na barriga, piriri, passo mal. Então volta um pouco daquilo que eu tinha. Mas definitivamente isso é uma musculatura. É um músculo que quanto mais você exercita, ele hipertrofia, ele fica mais forte. Se você para de exercitar, ele encolhe, ele atrofia. Então, assim, é uma habilidade que você tem que exercitar para você desenvolver. Mas a dica prática que eu tenho para te dar, você que é tímido, você que é tímida, uma das coisas que faz a nossa timidez gerar bloqueio é quando a gente se sente inseguro de não saber o que fazer, de não saber o que falar. Caramba, eu estou diante de um empresário, de um cliente, o que eu falo? Aí, pum, você já baixa aquela barreira, aí a tua timidez aflora. Aí você começa a gaguejar, aí começa a não saber o que falar, e aí começa a suar. Eu suo pra caramba. Caramba, quando tô com um problema, você vai me ver suando, ou eu tô muito agitado ou eu tô muito nervoso. Cada um de nós responde de um jeito. Quando você tá fora da tua zona de conforto, isso gera esse tipo de barreira. Quando você está nessa situação, o melhor que você pode fazer é você ter uma receita de bolo. É o melhor que você pode fazer. Imagina só, eu no meu caso sou um péssimo cozinheiro. Não sei nada na cozinha, não tenho paciência, eu não gosto. Tem gente que faz por terapia, eu respeito isso, mas eu não gosto. Não é uma terapia para mim. E eu não sei fazer um bolo. Eu não sei nem o que contém um bolo. Assim. Eu sei que tem farinha, eu sei que tem ovo, açúcar, deve ter, sal, mas eu não sei. Se você me pedir fazer um bolo, escrever como fazer um bolo, eu não sei. Agora, se você me der uma receita de bolo, em que descreve lá todos os ingredientes, a proporção dos ingredientes, o que tem, o que não tem, e uma ordem do que falar, do que fazer, né? Primeiro bota isso, depois faz isso, e pega a forma tal. Se você me der esse protocolo, e se eu estiver comprometido em fazer isso, fazer bem, eu vou fazer um bolo. O bolo vai ficar horrível, vai ser um bolo terrível, um bolo ruim, solado, mas vai sair um bolo. E quando sai aquele bolo, meu primeiro filho fala, caramba, olha, saiu um bolo. Está uma merda, sim, mas saiu um bolo. Se eu intencionalmente quiser fazer um segundo bolo, eu tenho a experiência do primeiro bolo. E eu já vou fazer esse segundo bolo melhor do que foi o primeiro. E o terceiro bolo melhor do que foi o segundo. E o 10º bolo melhor do que foi o 9º. Se eu intencionalmente fizer isso, repetir isso, meus bolos vão ficando cada vez melhores, até a hora que sai um bolo bom. Então, se você é tímido, se você tem medo, se você tem receio, o melhor que você pode fazer é ter uma receita de bolo. Uma sequência, uma estratégia, um padrão. Porque quando você segue um padrão, você está numa zona conhecida. E uma zona conhecida te deixa mais seguro. E evita que aflore timidez, evita que aflore restrição, medo, insegurança. E é exatamente isso, exatamente essa receita de bolo das vendas que eu estou ensinando na semana Contabilidade 10K. Exatamente isso. Se você não assistiu a aula de ontem, cara,
Você precisa ver a aula de venda de ontem. Porque eu te mostrei ontem, o AIDA é uma receita de bolo para você conquistar clientes. É uma sequência de atividades que você precisa fazer para fechar bons negócios. Isso tudo rolou na aula 2 de ontem, da Semana Contabilidade 10K. Então o que eu quero fazer agora com você é te convidar para você estar lá na Semana Contabilidade 10K, que está acabando. Amanhã é a última aula, aula 3. Vai rolar às 19 horas lá no YouTube. E você não pode perder, porque lá eu estou te ensinando a receita de bolo para você crescer na contabilidade. Eu tenho certeza que depois que você aprender essa receita de bolo, assim como mais de 3.000 contadores, já ensinei essa receita para mais de 3.000 contadores, eu tenho certeza que você vai crescer, como esses contadores cresceram. E é isso, minha gente. Tem pergunta pra caramba. Olha só. Isso aqui tudo é pergunta, ó, que eu recebi. Não vai dar pra responder, não. Muita coisa. Fica pra próxima. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou gravar vídeos de cada uma dessas perguntas e vou responder todas elas. Porque tem muita pergunta boa. Muita pergunta boa. Mas nosso tempo está estourado aqui. Espero encontrar você amanhã, nessa última aula da Semana Contabilidade 10K, ao vivo, às 19 horas. Vai ser um prazer sextar com você. Fechar a semana contigo. Combinado? Então, beijo no coração. Se você ainda não garantiu tua vaga na Semana Contabilidade 10K, terminando a live agora, eu vou encerrar. Você vai no meu perfil, e lá no meu perfil tem um link, né, na bio do Instagram. Você clica lá no link do Instagram e você garante sua vaga gratuitamente. Estou te esperando, tá? Um abração. Tchau, tchau.